Falando em Lula, acaba de sair mais uma avaliação do governo Lula e a notícia não é boa para o governo Lula. A avaliação negativa do governo cresceu 13 pontos percentuais e bateu 44%. Essa pesquisa CNT-MDA, divulgada agora há pouco, e que mostra que piorou a avaliação aí do presidente Lula para os brasileiros. A avaliação negativa do presidente atingiu 44%, um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à rodada anterior. Em novembro de 2024, estava com 31%. O Instituto MDA fez 2.002 entrevistas presenciais. Isso aconteceu entre os dias 19 e 23 de fevereiro, ou seja, nessa última semana. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo a avaliação dessa pesquisa, tá aqui, vamos atualizar aqui que já tem alguns números aqui. Ótimo, 9,3%. Bom, 19,4%, avaliação positiva, somando o ótimo e o bom, de 28,7%, regular, 26,3%, ruim, 12%, avaliação péssima, 32%, avaliação negativa, somando ruim e péssima, de 44%. O que explica essa piora da avaliação do governo em mais uma pesquisa, Sakamoto? Bom dia para Raquel. Fabiola, a pesquisa ela confirma as outras pesquisas que saíram recentemente, né, Quest, Datafolha, que saíram a respeito, ou seja, não há uma novidade, há apenas uma consolidação do quadro que já havia sido pintado, né? Claro, você tem questões conjunturais, como foi a crise do Pix, etc. e tal, mas continua com a percepção de uma parte significativa da população que o custo de vida está alto, né? E aí, repito, né, indicadores, o povo não come indicador econômico, já diria Maria da Conceição Tavares. O povo não come alta do PIB, apesar do PIB vai crescer 3,8% provavelmente em 2024. Você teve o aumento da renda média, teve a queda na desigualdade, teve a menor taxa de desemprego desde 2012, que é a última série histórica, porém você tem tido aumento no preço dos produtos, né? Você tem aumento na alimentação, por exemplo, mesmo agora com o IPCA 15, que saiu hoje, né, do 1,23%, você tem alimentação e bebidas ainda crescendo, 0,61%. Habitação, questão de energia elétrica, de outras taxas, em janeiro, educação, matrícula, material escolar, tudo isso mais impacta. Só que a alimentação está lá devagar e sempre, né? E aí você tem um vilão, Fabiola, isso é interessantíssimo. Se o Bolsonaro teve como vilão o coronavírus, o Lula tem como vilão, né, a mudança do clima, né? Você tem a mudança do clima, os eventos extremos climáticos atingindo a agricultura, a pecuária, o extrativismo, né? Ou seja, encarecendo o preço da comida aqui dentro do país, né? Seja por seca, seja por inundação. Você tem o próprio isso, tipo, consumindo recursos federais no Rio Grande do Sul e em outros pontos do país, né? E você tem a questão do clima também afetando, inclusive, a questão de geração de energia. Tem lugares do país que os reservatórios estão cheios e outros lugares que estão lá embaixo, demandando, inclusive, a ativação de outras formas de geração. Então, você tem, na verdade, um problemão. O governo não tem conseguido dar resposta para isso, não tem conseguido dar resposta para esse aumento, né? Até porque as respostas elas não são de curto prazo, não adianta você baixar posto de importação de comida, porque você vai ter outros tipos de impacto, né? Você tem que fomentar a produção lá atrás para poder, 2 anos depois, ter, né? E a produção, é claro, por mais que você tenha produção de grãos recorde, né? O povo não come só grãos e derivados disso, mesmo que entre na alimentação de animais. Você precisa ver os cinturões verdes, você precisa ver a agricultura familiar, e todo esse processo também, né, precisa ter sido fomentado para poder gerar resultado. Então o governo está torcendo e cruzando os dedos que a situação do clima melhore, que as safras melhorem, que a produção melhore, que o preço abaixe, inclusive com os juros em alta, né, para que chegue em 2026 e essas taxas de reprovação do presidente Lula caiam, né? Para a sorte dele, Fabiola, só para terminar, para a sorte de Lula e para a sorte do governo, a direita não tem candidato também, né? Bolsonaro fica arrastando
a sua permanência, né? A depender de quanto ele arraste, ele espirra Tarcísio para ficar em São Paulo, né? Tanto que o Tarcísio não vai querer sair sem o Bolsonaro quiser, quanto o Tarcísio também não é louco de sair em cima da hora sem ter dado tempo de construir seu nome, né? E aí você acaba, na verdade, abrindo caminho para algum doido outsider ou coisa, ou alguém de menor prestígio dentro da direita, né? Então, por sorte do presidente Lula, o caminho da direita também não tá bom, mas o dele, por enquanto, tá complicado. Vamos lá, Josias, quero saber o que você achou de mais essa avaliação do presidente Lula. Cresceu 13 pontos percentuais, avaliação negativa. A gente tem acompanhado as últimas pesquisas, todas elas estão mostrando essa fotografia, né? Com variações numéricas, pequenas variações numéricas, a pesquisa confirma o que outras já detectaram, né? A boca do jacaré se abriu, aumenta a taxa de reprovação do governo e cai a taxa de aprovação, né? E a gente fala do Brasil porque é o cenário que mais nos interessa, né? Mas está acontecendo um fenômeno, Fabíola, que se repete ao redor do mundo, né? Governantes no poder têm dificuldades para se manter com o mesmo nível de apoio popular. O Lula se elegeu, a gente se lembra bem, em 2022, com uma diferença muito pequena, né? Ele obteve 1,8 ponto percentual a mais do que o Bolsonaro nas urnas. Isso equivale a alguma coisa um pouco acima de 2 milhões de votos. E ele não conseguiu reter nem o eleitorado que votou nele, mesmo não gostando dele, para mandar embora o Bolsonaro, mandar o Bolsonaro para casa mais cedo, e já perde também o seu eleitor mais tradicional, o que é mais dramático para o Lula. Perder aquele eleitor que sempre votou nele, o morador do Nordeste, o eleitor de baixa renda, o eleitor com baixa escolaridade, né? E a inflação, ela é um fator comum a todos esses governantes que têm enfrentado dificuldades. Com raras exceções, aconteceu na Argentina, com a ascensão do Milei, e a Argentina, então, tem um histórico de hiperinflação, né? Um problema de 3 décadas. Isso deu em Milei. Aconteceu nos Estados Unidos. O Joe Biden foi, a candidata dele, a Kamala Harris, foi derrotada para um discurso ostentado pelo Trump, que estava muito escorado na inflação, na percepção de que o custo de vida ficou mais alto na gestão do Biden. Verdadeira ou falsa, essa pregação colou. Está acontecendo na Alemanha agora. Também lá há dificuldades econômicas, houve um problema com o suprimento de gás da Rússia, encareceu a energia na Alemanha, a economia enfrenta dificuldades. Também lá a ultradireita avançou, dobrou de tamanho nas eleições, e o Olaf Scholz virou, o partido do Olaf Scholz, que estava no poder, caiu para a terceira força política na Alemanha. Está lá agora um nome conservador que vai ter que fazer uma coalizão para tocar o país. Aconteceu na França, enfim, acontece ao redor do mundo, né? A inflação e a corrosão do poder de compra do brasileiro e de outros cidadãos ao redor do mundo influi na percepção, né? E, no caso brasileiro, há também um certo cansaço em relação a essas ferramentas que o Lula sempre utilizou para se manter na crista da onda, se manter popular, se manter com o seu percentual mínimo de votos ali em todas as eleições, que são os benefícios sociais, né? Há um certo cansaço. O eleitor considera que o benefício social virou um direito. Não é mais necessário que ele retribua algo que se tornou um direito seu, né? E o Lula está servindo ao eleitorado mais do mesmo. Programas de gestões anteriores, que ele diz ter recriado, e de fato recriou, porque alguns, como nós falamos aqui, por exemplo, do Farmácia Popular, que foi desossado durante a gestão Bolsonaro, o Lula recriou, botou dinheiro lá dentro, ampliou o número de produtos que são fornecidos gratuitamente para a clientela do SUS, mas isso já, como disse, é um dado da realidade, é um direito
o eleitor vê isso como um direito, aí vem mais pé de meia, vem mais... E o Lula se elegeu sem uma plataforma. Ele dizia, não, todo mundo sabe o que eu fiz nas gestões anteriores, eu não preciso apresentar um projeto explícito. Ele se escorou no fator democrático, que foi muito relevante na eleição de 2022, mas não tinha um projeto de país, né? Falta esse projeto agora ao Lula. Por isso, a popularidade declina, há o efeito inflacionário, há o efeito da ausência da necessidade ou da obrigação do eleitor. O eleitor não se sente mais obrigado a retribuir por benefícios sociais. Isso tudo somado resulta nessa queda, O Lula não caiu, ele despencou nas pesquisas, né? E não será fácil retomar o nível de popularidade. Mas, como diz o Sakamoto, a sorte dele é que na área da oposição, a única novidade é que o Bolsonaro continua dizendo que ele é o plano A, o plano B, o plano C da oposição, e com isso ele impede a construção de um projeto alternativo na seara conservadora e produz uma atomização do voto na direita, muitas alternativas, significa que não tem nenhuma, e o Lula continua sendo favorito a despeito de ter despencado nas pesquisas. Em algum momento pode ser que os conservadores se convençam de que é preciso unificar a estratégia para produzir um projeto que seja capaz de fazer frente ao Lula. Se isso acontecer, o Lula estará em apuros, Fabiola. Para quem está nos acompanhando na TV, um breve intervalo. Daqui a pouquinho temos a rainha Mônica Bergamo se conectando aqui conosco. A gente volta já já e a gente segue pelo YouTube. Estamos falando da avaliação negativa do governo Lula, que cresceu 13 pontos percentuais, pesquisa que acaba de sair, CNT-MDA, chega a 44%. Raquel, a gente vem analisando as últimas pesquisas, o governo está debruçado a entender isso e reagir. Qual é o tipo de reação necessária neste momento e é possível reverter? Fabíola, se é possível reverter, a gente não sabe. A gente sabe que eles estão tentando. O pronunciamento de ontem foi um exemplo, né? O Lula esqueceu a palavra golpe, esqueceu polarização, esqueceu aquele antagonismo que marca, né, todas as suas primeiras falas e a gestão até agora, né? O único momento em que ele cita ali é quando ele fala, depois de 2 anos reconstruindo o país, que soa quase que como uma justificativa para não mostrar resultados. O que o ministro Sidônio Palmeira ele tem dito para as pessoas com as quais ele conversa é que ele quer que o presidente não só fale das políticas públicas, como explique para a população como utilizar essas políticas públicas. Foi isso que ele tentou ontem no pronunciamento. O problema é que falta o que mostrar, né? O Sidônio, desde que ele chegou, ele vem pedindo aos ministros que tragam novos programas para ele, para que ele possa trazer o que o governo fez até agora. E tem muito pouco de novidade. Então, o pé de meia, que apesar de questionado pela oposição por problemas orçamentários, é a grande novidade desse governo, é um programa exitoso para manter as crianças no ensino médio, mas o Farmácia Popular, você vê que é um programa antigo, que foi o que ele trouxe ali, né, saúde, educação, para tentar falar diretamente com os mais pobres. O problema do Lula 3 é porque ele ficou o tempo inteiro preso na questão da democracia, do golpe, da polarização, e esqueceu de formular políticas novas para as necessidades da população, especialmente da população mais pobre. E agora isso está cobrando a fatura na popularidade do governo. Assim, finalmente isso ficou claro para o governo Lula. E agora eles estão tentando mudar os ministros, mudar o time no meio do jogo. É isso. Bom, se você quiser comentar, pode comentar conosco também.